Eu vou começar hoje com a Pedral, depois a gente vai ter continuidade numa aula, daquela aula lá dos harmônicos, tá? Eu voltar aqui para a Pedral, para aquela prática, eu vou passar outra prática para vocês. Hoje, provavelmente eu vou publicar uma prática onde a gente vai testar aquela vai verificar aquela história do circuito que é sobreamortecido, supraamortecido, subamortecido. Dá pra gente fazer aí usando o AT Pedral, tá? Eu vou publicar acho que hoje ou amanhã. Mas aqui também vocês podem fazer o circuito paralelo. A gente fez o circuito RLC série. Acho que eu vou botar uma práticazinha do paralelo também. E depois eu vou passar os trabalhos, dividir por equipe, tá? Pra gente ver aí como é que divide a equipe. E no final da aula hoje a gente vai decidir a história do AV1, tá? Mas só voltando aqui para a T Pedral, eu tô vendo que o Dácio tá aí, tá com um problema ainda de execução da T Pedral. Só lembrando, Dácio, que tem aqui essa história de options, né? E tem a impressão que você não consegue. Cada tela nova que eu boto, eu tenho que botar uma share aqui. Pronto. Então essa tela aqui do options, o Dácio não está encontrando aqui o plot XY, né? Lá no arquivo dele. Bom, a gente pode tentar resolver isso, mas aqui você tem que clicar em Browse, tá? E tem alguém aí com microfone ligado aí. Bom, aí aqui quando aparece essa tela aqui, você tem que ir lá no Windows C, né? No ATPDraw, selecionar aqui qualquer arquivo e aí vai aparecer o plot XY aqui. Aí você vai selecionar e ele vai aparecer lá na tela lá do ATPDraw e você vai dar OK. Mas se tiver problema aí, a gente vê depois como é que resolve. Mas eu só queria rever um pouco esse circuito, porque eu acabei na aula que eu publiquei, que eu esqueci de gravar a aula passada, publiquei outra, e eu acabei mostrando as correntes e as tensões em cima do indutor e em cima do resistor também. Tá? Que eu acho que fica legal para a gente verificar os efeitos da ressonância. Isso aqui é a tensão já com 10 volts em 180 Hz, né, na frequência de ressonância, e eu estou medindo tensão em cima da resistência, tensão e corrente em cima da indutância e tensão e corrente em cima da capacitância. Tá? Então vamos lá, ATP. Deixa eu voltar aqui só um instante. Tá dando um erro aqui, faltou isso aqui. Ok. Então eu vou rodar aqui o ATP e o ramplot, tá? E aí eu vou só mostrar para vocês aqui a tela do plot. Tá, a minha aqui tem um problemazinho, aparece. Eu, inclusive já tinha nomeado lá as tensões como resistiva, indutiva e capacitiva. Então vou mostrar as tensões em cima do resistor, do indutor e do capacitor para os 10 volts na frequência de ressonância. Tá? Então vou plotar aqui. Tá. Peraí, eu esqueci de... Deu um erro aqui, peraí só um instante. Peraí. V capacitivo e V indutivo. Ok, plot. Pronto. Não, tem alguma coisa errada aqui, peraí. Mas eu botei foi uma corrente ali.
Pronto, agora deu certo. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Bom, aqui vocês estão vendo na tela a tensão. O azul é a tensão em cima do capacitor, o verde é a tensão em cima do indutor e o vermelho a tensão em cima do capacitor, em cima do resistor. Então aqui você vê que as tensões no capacitor e no indutor, elas são altas, tá? Ou seja, por 10 volts que eu coloquei lá na frequência de ressonância, apareceu 150 volts no indutor e 150 volts no capacitor, tá? Sendo que eles estão com fases invertidas, né? Quando a tensão no capacitor está no máximo positivo, no indutor está no máximo negativo, quer dizer, elas se anulam, o efeito final delas no circuito é zero, tá? E a tensão em cima do resistor é os 10 volts que eu estou botando lá mesmo na tensão de entrada 180 Hz. O resistor não interessa a frequência, né? Ele vai 10 volts. Como está na frequência de ressonância, as tensões vão estar amplificadas no capacitor e no indutor, mas vão estar se anulando, né? Como vocês verem aí pela forma de onda inversa das duas. Tá? Aí você pode perguntar, mas onde é que está aparecendo essa tensão? Né? Como é que de repente aparece 160 volts? Vocês têm que ver a natureza do capacitor e do indutor, que eles têm uma natureza de armazenar energia e de soltar energia. São diferente da resistência, que é um puramente dissipador de energia, né? O que chega nela, ela dissipa. O capacitor e o indutor, eles são armazenadores de energia. Então, numa determinada frequência, nessa frequência de ressonância, vai acontecer esse fenômeno, que eles vão ficar trocando entre si energia, um empurrando para o outro, e nesse momento eles atingem o máximo de troca de energia. E essa energia se caracteriza pela forma de tensão e corrente. Então tem valores máximos, eles estão ali, só eles dois ali trocando energia, um passando para o outro e o outro devolvendo. E nesse negócio aí eles amplificam os valores de corrente e tensão em cima deles. Tá? Então isso é o que se chama ressonância, a característica que esses elementos têm. Já a resistência não. O que chega nela, ela vai mostrar o que está chegando. 10 volts a 10 volts. Tá? Não está aqui. Então, só mostrando que esse circuitozinho dá para a gente explorar bem e aprender muito o que a gente viu na prática. Né? É um exemplo legal do que a gente aprendeu lá naquela ressonância. Tá? E a próxima prática que eu vou passar para vocês é a da outra parte da aula que eu mostrei para vocês, a história daquele circuito subamortecido, supraamortecido, tá? Tem uma práticazinha aí que dá pra gente fazer para brincar com a TP-Draw. Depois eu vou passar os trabalhos, tá? Então, agora eu vou dar continuidade à aula que eu postei. Não foi ao vivo, né? Que eu postei sobre a aula inicial de harmônicos, né? E eu vou dar continuidade a ela hoje, né? Aqui a gente vai definir daqui a pouco a data da prova de AV1, tá? Mas aqui a aula introdutória de harmônicos eu comecei falando da transformada de Fourier, das séries de Fourier, tá? Que ela diz que qualquer sinal periódico pode ser representado por série de Fourier, tá? E a série de Fourier está representada aqui. Ela tem um componente que se chama A0, que ele é um componente constante, que a gente chama de componente DC, tá? Não está variando com nenhuma senoide ou cossenoide, não varia com a frequência, tá? E é um somatório de cossenoides e senoides, tá? Então, o Fourier estabeleceu que para qualquer sinal periódico pode ser representado por essa série aqui, tá? Ou seja, uma série de cossenoides e senoides. Quer dizer, vai restar para a gente descobrir esses coeficientes. O coeficiente A0, o AN, né, de 1 até infinito, e o BN de 1 até infinito. Você conseguiu descobrir isso para a sua função, você vai estar representando a tua função periódica, meio não senoide perfeita, vai estar representando ele por essa função, por essa série de Fourier. Tá?
O desenvolvimento da série de Fourier eu fiz naquela aula passada que eu postei de harmônicos, tá? Mas eu fiz bem simplificado. Mas se vocês quiserem ver um desenvolvimento bem detalhado, mais tempo ainda, vocês acessem aí esse Academia Khan, que ela tem uma boa abordagem aí para a série de Fourier, certo? Mas na aula passada a gente pegou o exemplo aqui de uma função periódica de forma quadrada, né? E com o período 2π, tá? E com amplitude, na verdade eu botei amplitude 3, tá? Deixa eu mudar aqui a cor dessa. Ok, então amplitude 3, tá? Eu vou botar qualquer amplitude periódica 2π e a série de Fourier dela seria representada assim: A0, A1 cosseno de t, A2 cosseno de 2t, A3 cosseno de 3t até o infinito. E depois B1 seno de t, B2 seno de 2t, B3 aí. Isso aqui seria a representação por série de Fourier dessa função periódica aqui, tá? Aí na aula passada a gente desenvolveu essa expressão, conseguiu encontrar cada um dos coeficientes. O A0 vai ser o valor médio dessa função, 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π de f de t dt. O AN vai ser 1 sobre π de 0 a 2π, f de t vezes cosseno de nt dt. E o BN vai ser 1 sobre π, 0 a 2π, f de t seno de nt dt. Tá? Então, aqui você tem a forma de calcular os coeficientes, tá? E pronto, está desvendado a série de Fourier. Para qualquer função periódica, você aplicando essa expressão e determinando esses coeficientes, você determina a série de Fourier. Isso é a base para você conseguir identificar as funções senóides, as cossenoides para diferentes frequências que formam uma onda periódica que tem uma certa deformação, tá? Aqui é como você... tem alguém aí falando alto. Bom, é como você determina a influência de cada cossenóide. Por exemplo, esses coeficientes seriam as amplitudes para cada cossenoide de cada frequência. Aqui isso é uma frequência de segunda ordem, uma frequência de terceira ordem. Tá? E você determinando esse coeficiente aqui, você vai determinar o quanto daquela harmônica, vamos dizer assim, vai estar presente na tua onda deformada que você está querendo detectar. Quer dizer, todo equipamento de medição de harmônica ele se baseia em série de Fourier. Tá? Ele usa uma transformada de Fourier para determinar esses coeficientes e aí como é que se diz? Decupar, desenvolver a função, as harmônicas que estão presentes dentro daquela onda deformada. Tá? Então, só a título de comprovação, tá? A gente calculou como é que seria a série de Fourier para essa onda quadrada. Vamos calcular os coeficientes dessa onda quadrada. Então, o primeiro coeficiente seria o A0. Tá? O A0 é aquela expressão 1 sobre 2π, de 0 a 2π f de t dt, é o valor médio da f de t. Essa onda aqui você pode dividir ela em duas partes, porque ela tem um valor 3 para 0 a π e 0 para π a 2π. Então você pode separar essa integral em duas partes, integra de 0 a π e de π a 2π. Tá? De π a 2π o f de t é 0, então esse valor aqui vai ser 0. Tá? E de 0 a π esse valor vai ser 3, né? O f de 3 é igual a 3. Tá? Isso aqui é 3. Tá? Então desenvolvendo isso vai ficar 1 sobre 2π de 3 dt. Vai ficar o t variando de 0 a π, você vai ter, o resultado vai ser 3π sobre 2π, que o A vai ser igual a 3 sobre 2. Tá? Então o componente A, que é o componente DC da tua função, ele vai ser igual a 3 sobre 2, quer dizer, o A vai estar bem aqui. Ó. O A é uma reta bem no meio aqui dessa função. Tá? Então é o valor DC dela, é o que está deslocando ela do
do equilíbrio positivo e negativo. Está dando uma deslocada nela, o componente DC da tua função. Toda onda que tiver deslocada, tiver um componente DC, ele vai estar expresso por esse A0 aí. Tá? E o AN é 1 sobre π, integral de 0 a π, f de t cosseno de nt dt. Tá? Também a gente só olha do 0 a π, né? que ele vai ser 3 sobre nπ. Tá? Aqui você usa esse truque matemático, multiplica por n e divide por n, porque a derivada de seno de nt é n cosseno de nt. Né? Então a integral de n cosseno de t vai ser seno de nt. Tá? Sendo que o seno de 0 e o seno de π é 0. Então o AN vai ser igual a 0, ou seja, ele não vai ter componentes de cossenoide. Todos os coeficientes de A cosseno vão ser 0. Tá? Não tem nenhum componente de cossenoide para representar essa onda quadrada. Tá? E para o cálculo do BN, é 1 sobre π, normalmente eu vejo só de 0 a π, f de t seno de nt. Tá? Aí você faz um truque, multiplica por menos n aqui, e aqui você tem que é o cosseno, né? O derivado do cosseno é menos seno, tá? Você usa aquele truquezinho ali para achar o cosseno. Olha, o cosseno, a resposta vai ser 3 sobre menos nπ, cosseno de nπ menos 1, né? Porque o cosseno de 0 é 1. Tá? Sendo que aqui você vai ter duas situações. Quando n for par, quer dizer 2π, 4π, 6π, 8π, o cosseno vai ser igual a 1, né? Cosseno de 2π é 1, cosseno de 4π é 1, tá? Então aqui vai ficar 1 menos 1, para o n for par, o Bn é igual a 0, tá? Mas quando o n for ímpar, tá? Cosseno de π, de 3π, de 5π, ele é menos 1, tá? Vai ser menos 1, para quando ele for ímpar. Então aqui vai ficar menos 1, menos vai ficar menos 2, o menos corta com menos, o B vai ficar 6 sobre nπ, tá? Para quando o ente for ímpar. Então pronto. Você tem uma situação de Bn, que é 0 para quando n for par, e 6 sobre nπ quando ele for ímpar. Então já dá para você montar a sua expressão f de t de série de Fourier para representar essa onda quadrada. Tá? Você tem aqui 3 sobre 2, que é o A, tá? Mais, para um n igual a 1, né? Não vai ter nenhum componente cossenoidal, só senoidal. Para o n igual a 1, o Bn é 6 sobre nπ, vai ficar 6 sobre π seno de t. Para o n igual a 2 é 0, o B é 0. Tá? Para o n igual a 3 vai ficar 6 sobre 3π seno de 3t, mais 6 sobre 5π seno de 5t. E aí, sucessivamente, até o infinito. Então está aqui a representação por série de Fourier dessa onda quadrada. Tá? E aí eu